Signo de Aquário. Vamos para mais uma leitura do signo de vocês. Toda semana tem leituras de signos aqui no canal. As leituras são atemporais, válida para os próximos 7 dias, independente do momento que você chegar por aqui, certo? Então vamos lá, hoje vim com uma roupa bem romântica, será que vamos falar de amor? Vamos ver. E eu acordei com o signo de vocês na cabeça e vinha toda hora, signo de aquário, signo de aquário. Falei, tá bom, vamos começar as leituras do dia pelo signo de aquário, certo? Então vamos lá. Eu peço, por favor, espiritualidade. O que essa pessoa do signo de aquário precisa ouvir neste momento, por favor, universo, signo de aquário. Vou cortar de novo. Obrigada. Vamos ver o que temos para vocês. 4 de paus, então estamos falando de amor. Uau, carta do casamento, vamos ver. Olha, aqui tem uma sensação tem uma atmosfera de celebração, mas tem um pouquinho de um desconforto aqui, do tipo, eu tô dentro de um relacionamento, mas alguma coisa não encaixa, alguma coisa não está do jeito que eu gostaria, eu achei que ia ser diferente, eu acho que eu me precipitei. Tem um sentimento aqui de alguém que ou fez planos de casar com uma outra pessoa, ou se jogou nessa relação, mas não era bem o que você pensou que seria, não era bem o que você imaginava. Tipo assim, não é uma pessoa que tá super arrependida, mas assim, é como se você estivesse começando a se arrepender de uma decisão que você tomou, de ter que assumir alguém, criar planos com alguém, conquistar alguém. É aquilo, né, gente? De longe todo mundo é perfeito, né? Aí a gente vai chegando perto, vai convivendo, aí vai aparecendo a pessoa inteira, a luz, a sombra, né? E a convivência, ela tem os seus desafios. Então, aqui é como se você tivesse entrado num relacionamento e nesse momento você está começando a pensar, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu deveria ter esperado mais um pouco? Ou tipo, essa pessoa não é o que eu pensei, ou essa vida 2 não é bem o que eu queria para mim. Mas eu me empolguei com o processo de conhecer aquela pessoa, me empolguei com o beijo, me empolguei com o abraço, me empolguei com a conexão, com a química, parecia que era tudo tão lindo e tão legal, mas agora tem uma pitada de desconforto. Tá, vamos seguir. 2 de ouros. Essa relação, ela não começou há muito tempo, né? Que tem tentando equilibrar uma vida estruturada com algo que começou. É como se realmente tivesse sido é algo que é recente, assim, né? Que meio que acabou de começar. E aí o começo é uma fase meio que de adaptação, assim, né? De entender como o outro funciona, entender às vezes o ciúme, entender um pouquinho
às vezes um lado controlador que não aparece quando você está só ficando. Então agora você está tentando equilibrar a vida que você tem com essa relação nova. E aqui para alguns, tem um sentimento do tipo assim, lá no fundo, eu sinto um pouco de saudade de quando eu concluía o meu trabalho e eu não tinha alguém para prestar conta, alguém para conviver. Eu sinto um pouco de saudade da minha liberdade, assim, do tipo assim, que eu não tinha aquele compromisso, que eu podia decidir fazer o que eu quisesse fazer. E aí vocês aí tentando equilibrar os pratinhos aí de tudo que faz parte da vida de vocês, tá? A sacerdotisa. É isso, sabe? É como se você essa semana fosse se conectar com a sua essência e refletir assim, por que que eu entrei neste relacionamento? Que saudade de mim também, tem um pouco aqui, assim, que saudade dos meus momentos, eu comigo mesma, né? Eu aqui conectada com a minha essência, no meu sossego. O que que eu fui inventar? O que que eu fui inventar para minha vida, né? Então essa semana você começando a perceber que talvez essa relação ela tá começando a ficar desconfortável, tá? Não sei se aqui chega a beirar um fim, não vejo um ranço, uma coisa, mas assim tem um leve aqui desconforto, né? Vamos prosseguir aqui. 6 de ouros é uma relação bem equilibrada de dar e receber. Tipo, é uma pessoa que tá ali para vocês ali, que tem que valoriza e tal, tem aqui um certo equilíbrio, aqui tem uma certa harmonia nessa relação. Então eu sinto que aqui não necessariamente talvez o problema seja a pessoa. Vamos ver o resto das cartas. Parece que o problema é uma saudade do tempo que eu podia só ficar aqui no meu silêncio, eu comigo mesmo, eu comigo mesma, e que eu não tinha algo para nutrir, para alimentar, para trocar. Certo? Vamos seguir. Tô falando que tá começando uma dúvida aqui. 2 de paus. 2 de paus é a carta da dúvida. Tipo assim, né? Eu tenho aqui, mas eu tô pensando em ir pra fora. Ao invés de olhar pra dentro, parece que eu fico com saudade da minha liberdade, assim, sabe? De novo, né? 2 de ouros, tentando equilibrar os pratinhos. 2 de paus, um pouco de dúvida sobre, assim, o As de paus é o novo começo, né? Aí comecei, mas será que era isso mesmo, assim? Então vocês estão passando por um período, essa semana, se não estão passando, vão passar, por um período que vocês começam a desconfiar da escolha de vocês de estar dentro de um relacionamento. E é isso, assim, parece até o momento aqui na mesa que o problema não é a pessoa. O problema é a saudade que vocês sentem de um pouco de liberdade. E logo Aquário, né? Aquário gosta de liberdade. A saudade que vocês sentem de antes poder sair e fazer alguma coisa e parece que agora vocês estão um pouquinho presos nessa relação. Tipo, tô um pouco aqui, tem que ficar, mas eu queria sair. Só que a pessoa é legal, a gente se dá bem, tem um equilíbrio aqui, mas eu não sei se era bem isso que eu queria. Alguém que entrou no relacionamento, mas não sei se é bem isso que eu queria. A lua. E aqui é como se vocês não conseguissem dar nome para essa inquietação. É como se ainda tivesse oculto. Falta clareza desse sentimento de desconforto. Porque, assim, quando eu olho para a relação, tá. Tipo assim, eu queria dizer que é por causa que essa pessoa faz isso aqui. Não consigo achar. E aí você começa a perceber que é da pele para dentro. É nas tuas emoções o desconforto. E eu não sei dar nome
para isso que eu tô sentindo, tá? Aqui, para mim, é falta de liberdade. É falta de poder escolher, assim, do tipo, ai meu Deus, eu queria poder fazer isso aqui com os meus amigos, ou eu queria simplesmente não ver ninguém e eu tenho um compromisso com outra pessoa, sabe? Ok, ok, vamos seguir. 5 de espadas. Os pensamentos, a mente não tá, né? Tá tudo certinho, mas a mente não tá colaborando, né? Vira e mexe, você pensa. Por quê? Ai, que arrependimento, meu Deus. Por que que eu não esperei mais um pouco? Por que que eu não curti mais a minha liberdade? Por que que eu não curti mais a minha solitude? Por que que eu não aproveitei mais o tempo que eu estava sozinho, que eu estava sozinha? Por que que eu entrei nesse relacionamento? Me diz, só me diz, por que que eu me deixei levar? Então aqui tem isso, gente. Essa semana vocês vão. Não vejo fim, não sinto fim por enquanto. Vamos ver se vem, tá? Mas vocês vão começar a pensar. Tipo, vai vir um desconforto dessa relação que vocês embarcaram, foram com bastante sede ao pote. Rei de Copas, uma maturidade emocional, assim. Já que tô doida pra saber a última carta. A louca, né? Mas assim, vocês não agindo por impulso. É bem isso, assim, eu não consigo sentir fim. É como se, assim, vocês começassem a sentir o desconforto, mas vocês não fossem lá correndo, assim, não, vamos botar um ponto final, quero acabar com isso aqui. Não. Tenho, tipo assim, calma, deixa eu entender o que tá acontecendo, deixa eu entender aqui o que eu tô sentindo, deixa eu entender se é isso mesmo, né, se é só uma adaptação, deixa eu entender o quão essa pessoa é importante para mim, o quanto a minha liberdade é importante para mim, ou o quanto eu consigo cultivar a liberdade mesmo com essa pessoa na minha vida. Então, aqui vocês não vão agir por impulso com relação a isso que vocês estão sentindo, tá? Mas essa semana vocês não tem mais como negar que de vez em quando passa na cabeça uma vontadezinha de sair, tá? Mas vocês estão equilibradíssimos aqui, tá? Não tem impulsividade até o momento, que eu tô doida pra saber a última carta. Por hora, vocês vão agir com, como diz um amigo meu, com parcimônia. Ai, poxa vida, gente. 8 de copas. 8 de copas. É isso mesmo? 8 de copas, a última carta? Uau! Meu Deus! Caramba! Estou surpresa. Chocada. Choquita. Tá. Vamos ler como estar aqui. Algumas pessoas, vocês vão perceber que talvez você achava que queria estar no relacionamento. Você queria alguém, você queria. Só que na medida que você foi convivendo com essa pessoa, você entendeu que o problema não é a pessoa, você entendeu que, cara, eu gosto de estar aqui, eu gosto de beijar na boca, eu gosto de ter companhia, mas a minha liberdade é um negócio muito precioso. É muito precioso. Aqui também tem uma coisa para mim que vem assim, antes do 8 de copas, tem uma carta 7 de copas, né? Que é uma carta de ilusões, em alguns aspectos. Outras possibilidades. E aqui também tem uma coisa que para mim assim, ó, você percebendo que o que você deixou para trás também não era lá aquelas coisas todas não, tá, Aquário? Não era assim, meu Deus, que vida legal que eu tinha, incrível sem essa pessoa, e eu fazia um monte de coisa. Esse monte de coisa, assim, talvez não era tanta coisa, tá? Talvez seja realmente uma fase de adaptação e você tá indo em direção ao sol para ter clareza e deixando, sim, continuando na ideia de deixar aquilo que ficou para trás, tá? Para outras pessoas é tipo assim, realmente, a melhor coisa que eu posso fazer por mim é ir na direção, esse sol, que é a identidade,
é perceber que, cara, eu nasci, ou não necessariamente num lugar radical para ficar só, mas no sentido assim, meus amigos são importantes para mim, a minha liberdade é importante para mim, isso é quem eu sou. E se eu preciso ficar num relacionamento que me tira um pouco disso, eu não consigo sustentar isso sem entrar em paranoia, né? Sem entrar em conflito, sem entrar em dúvida. Então, o centro da leitura de vocês aqui é uma dúvida do tipo assim, puxa, será que eu deveria ter entrado mesmo nessa relação? Mas vem uma clareza para vocês sobre qual é a direção. O que verdadeiramente alimenta vocês. E, de fato, vocês estão aqui dispostos a deixar para trás o que for preciso para se reconectar com a verdade de vocês. Até porque Aquário é o arquétipo da autenticidade. Além do coletivo, é autêntico. Então, é vocês indo na direção daquilo que faz sentido para vocês. No fundo do deck, o 4 de ouros. Aqui ela preservando, apesar da escassez aqui atrás, preservando aqui, né, o que é valoroso para ela, e 9 de copas, realização, ai meu Deus, 10 de paus. Tipo assim, se essa relação for pesada, você vai pesada e conflituosa, para Aquário não dá uma relação pesada e conflituosa, né? Porque Aquário precisa de leveza para viver, precisa de um pouco de liberdade. Então, se essa relação tiver um pouco de peso e conflito, do tipo assim, poxa, eu chego, eu quero minha paz, e aí eu tenho que brigar, eu tenho que discutir, tem que ter essas dinâmicas chatinhas de relacionamento, Aquário vai resgatar o seu poder e vai em busca daquilo que deixa a vida mais feliz, mais saborosa e por aí vai. Então, aqui, minha gente, essa semana você vai sair da dúvida, né? Começa uma dúvida do tipo, acho que eu não deveria ter entrado nesse relacionamento. E mais pra frente você vai conseguir decidir qual é o seu caminho e aonde está a sua verdade, e aceitar que para você um relacionamento precisa ser leve e você precisa ter um pouco de espaço. Caso contrário, você não consegue sustentar sem entrar em dúvida, sem entrar em conflitos internos, tá? Então é isso. Aquário, me contem se fez sentido. Essa é a leitura de vocês essa semana. Se inscrevam por aqui, tem leitura toda semana. E a gente se vê em breve nas próximas leituras.